Meus queridos amigos, boa noite. A chuva deixou a gente meio fraquinho, não é? Abatido, estressado, com engarrafamento. Eu achei o boa noite um pouquinho fraco. Vamos ver se a gente capricha, não é? Agradecendo por essa chuva que vem trazer, não é? Tudo verde para nossas árvores, nossas plantas, nossa cidade tão bela, não é? E tão florida. Meus amigos, boa noite. Então, muito boa noite a todos, com chuva ou sem chuva, não é? Nós temos hoje, mais uma vez, a alegria de poder retornar ao Centro Espírita André Luiz e hoje com uma tarefa muito especial. Nós vamos tentar falar em cerca de 45 minutos sobre se a Bíblia condena o Espiritismo. Nós vamos então fazer uma pequena análise sobre este conjunto de livros que é a Bíblia, tentar verificar o que nós encontramos lá que supostamente esteja em contradição com os postulados espíritas, e vamos também então fazer uma análise não do Espiritismo à luz da Bíblia, não, hoje nós vamos fazer uma análise da Bíblia à luz do Espiritismo, que é diferente. E vamos tentar, não é, nesse pouco tempo, a gente fazer uma síntese das principais questões. Talvez hoje não dê tempo para a gente falar sobre reencarnação, mas tanto a palestra de hoje quanto a de reencarnação, que na verdade são seminários de várias horas, 2 horas e meia de duração, já estão gravadas, já estão disponíveis em DVDs, em CDs de áudio, em CDs de MP3, e vocês também podem acompanhar, não é, pela TV do Conselho Espírita Internacional. Não é? Toda a renda desse material é revertido para as casas onde a gente ministra palestras. Então hoje também, quem tiver interesse de aprofundar um pouco mais, a gente vai sugerir também o programa Abrindo a Bíblia, de Severino Celestino da Silva, também tem palestras e seminários deles no YouTube, e sobretudo Haroldo Dutra Dias, que fez a tradução do Novo Testamento, diretamente do grego, não é uma tradução espírita, é uma tradução literária, com uma série de explicações das expressões idiomáticas que eram utilizadas à época de Jesus, e que muitas produziram erros nas traduções. Ele agora está completando a tradução das cartas de Paulo e do Apocalipse, e onde ele viu mais erros, mais deturpações foram justamente nas cartas de Paulo. Então, vocês vão poder, esse material já é publicado pela Federação Espírita Brasileira e vai ser, na segunda edição, será já complementada com as cartas de Paulo e Apocalipse também. Haroldo Dutra Dias, ele tem várias palestras também e seminários em DVDs, o Portal Ser, podcasts espíritas em MP3 e também no YouTube vocês encontram um vasto material dele e de muitos outros expositores acerca deste assunto. Bom, meus amigos, então a gente vai começar com uma regra que eu costumo utilizar quando me perguntam: Nazareno, você é espírita? Eu digo, sim, sou espírita, claro. Mas isso é coisa do demônio, é coisa de Satanás. E aí eu respondo com uma pergunta, como Jesus gostava de fazer também, não é? Como é que a gente sabe quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta? Qual é a regra que Jesus nos ensinou para saber quando se trata de uma mensagem mediúnica verdadeira ou falsa? Pelos frutos os conhecereis. Por acaso se colhem uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Se o fruto é bom, a árvore é boa. Quais são os frutos da doutrina espírita? Bom, a caridade, o perdão, benevolência, indulgência, humildade, trabalho no bem, não é? Todas as virtudes que a gente conhece. A reforma íntima. Seguir a moral do Cristo. Olha, todos os frutos da doutrina espírita são bons. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se você não concorda, vai discutir com Jesus, que foi ele que ensinou isso. Vejam também que no próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 9, há um momento em que os apóstolos vêm ter com Jesus e dizem: mestre, nós encontramos outras pessoas curando, só que não eram em teu nome que elas curavam, e nós as impedimos. E Jesus responde: por que fizestes isso?
não procedestes bem, porque quem não é contra nós é por nós. Mostrando que o bem realizado, mesmo que não seja o nome de Jesus, é o bem. Deve ser louvável também. Então, essa postura que nós vemos aqui no Ocidente, porque a maior parte da humanidade não conhece Jesus, somente ouviu falar. Aliás, num documentário da Discovery Channel, que se houver tempo a gente vai colocar um trecho, chamado Past Lives, Stories of Reincarnation. Gostaram do inglês? É lá do Ceará, não é? Não é grande coisa. E tem ele em português, é Reencarnação, Histórias de Vidas Passadas. E ele vai narrar vários casos de crianças que lembram espontaneamente de outras vidas. E não só isso, e que trazem marcas de nascença, cicatrizes, doenças relacionadas exatamente àquela memória de uma vida anterior. São evidências muito fortes a respeito da reencarnação. São mais de 2.700 casos pesquisados somente pela equipe do Dr. Ian Stevenson, na Universidade de Charlottesville, na Virgínia, hoje comandados pelo Dr. Jim Tucker, que aliás esteve no Brasil há alguns anos. Entre uma série de outros pesquisadores, Ramedas Nath Banerjee, Hernani Guimarães Andrade aqui no Brasil, enfim. E lá nesse documentário vai nos trazer a informação que 2/3 da humanidade acreditam em reencarnação. E a gente fica achando que nós é que somos os únicos, não é? Os espíritas. Não, 2/3, porque grande parte da humanidade, aliás, ensina Divaldo Pereira Franco, no seminário Plenitude, que Deus inspirou as diversas religiões do mundo, de acordo com as diversas necessidades dos povos, porque somos todos diferentes. Então lá no Extremo Oriente nós precisávamos do brahmanismo, que depois tornou-se hinduísmo, do shintoísmo, do confucionismo, do taoísmo e de tantas outras doutrinas que nos falam claramente a respeito da reencarnação. No Oriente Médio, a mensagem do profeta Maomé, e no Ocidente, há centenas, talvez milhares de denominações cristãs. Aqui no Brasil nós temos 3.221 denominações religiosas diferentes. Então são muitas, não é? E cada uma com a sua interpretação. Não, a Bíblia diz dessa maneira. Não pode usar, tem que usar calça comprida. E a mulher não pode usar. O cabelo tem que ser assim. Cada uma vai interpretar. Então, o primeiro ponto que nós vamos verificar é o quê? Primeiro, que existe uma variedade muito grande de religiões. A maioria da população do planeta não é cristã. Se juntarmos as outras religiões, dão mais do que os católicos, os chamados cristãos. E a que mais cresce no mundo qual é? O islamismo. Porque lá eles ajudam a reencarnação. Cada mulher tem em média 8 filhos. Em média, 8 filhos, em média. E o povo aqui não quer namorar, né? E as religiões tradicionais estão diminuindo as populações da França. François Mitterrand, certa vez, teve que ir a público e dizer: franceses, tenham filhos, porque a França está se acabando. Só tem agora imigrantes, não tem mais franceses. Porque a taxa de natalidade estava em 0,7 por casal, quando o mínimo para se manter é 1,1. Então vejam, primeiro ponto. Então será que boa parte da população do mundo estava equivocada, não conheceu o Criador? Somente no cristianismo é que existem verdades? Primeiro, o argumento que mostra que nós precisamos também conhecer e respeitar. As pessoas que defendem o cristianismo, em regra geral, jamais leram, por exemplo, o Corão. Jamais leram nem o Bhagavad Gita, que é como se fosse o evangelho do hinduísmo. Porque só o Mahabharata tem 1 metro de altura, sem contar os Upanishads, os Puranas. Ninguém conhece o livro tibetano dos mortos. Ninguém conhece, então, vários dos livros sagrados das outras religiões, o livro dos Mormons, que é aqui do Ocidente também,
Pouca gente leu. Quem é que leu o livro dos Mormons? Levante a mão. Ninguém aqui do salão. Nós estamos um grupo razoável. Veja então, quantas religiões desconhecidas. Agora, como nós crescemos, nascemos num lar católico, num lar protestante, não é? Espírito, nós defendemos aquilo com unhas e dentes, mas a gente nem sequer conhece as outras religiões. A gente não pode nem comparar, não pode nem criticar, porque a gente não conhece. Aliás, nós vamos ver hoje aqui que quem diz que a Bíblia condena o espiritismo, ou não conhece a Bíblia, ou não sabe interpretá-la, ou não conhece o espiritismo. Só podem ser essas três afirmações. Porque quem conhece, no mínimo respeita e não diz que a Bíblia condena. Pelo contrário, a Bíblia é um tratado de mediunidade, de fenômenos paranormais, fenômenos mediúnicos também, de revelações, de profecias. Como é que a Bíblia condena algo, inclusive, que é posterior a ela? Como é que tem Bíblias hoje, inclusive em inglês? Tem a The New International Version, a nova versão internacional. Também Bíblias em português, onde a pessoa vai procurar lá, no livro de Deuteronômio, está lá: não consultais os médiuns, os espíritas. Está escrito na Bíblia. Como é que um livro de milhares de anos tem uma palavra que foi criada por Allan Kardec no século XIX? Porque espiritismo, espírita, médium, são neologismos, são palavras que não existiam e que Allan Kardec, como um grande conhecedor da gramática e da literatura, poliglota, dominava 5 idiomas além do francês, vai criar. Porque para coisas novas, palavras novas. E ele vai estudar a questão. Então, vejam que nós somos às vezes vítimas dessas traduções, dessas interpolações, dessas adaptações ao poder temporal, às necessidades da época. Quando a igreja se consorcia com o poder romano, por volta de 400, quando Constantino, declara o cristianismo a religião oficial do Império Romano, que não era minoria, eram esmagados pelos romanos, os cristãos. Aí o que acontece? A igreja tem que fazer uma série de adaptações, como é natural. Nós não estamos criticando aqui, aliás, pessoal, não estou falando aqui em nome de nenhuma instituição, nem estou aqui criticando nenhuma igreja, nenhuma crença, nenhuma pessoa, tá? Nem estou falando em nome aqui do Centro Espírita André Luiz, tampouco. Então, porque a gente respeita sinceramente todas as religiões sérias, mas nós precisamos defender a doutrina espírita. Não estou aqui hoje para defender Allan Kardec, para defender Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, não. Porque, aliás, eles jamais se defenderam. Kardec dizia mesmo que era uma grande perda de tempo fazer isso. Agora, quando atacava a doutrina espírita, ele via sempre a público, para defendê-la, para escrever, para participar de debates, de polêmicas, enfrentando grande dificuldade, grande adversidade muita parte de homens de ciência e muita parte de homens de religião. Então vejam, a nossa postura aqui hoje é de profundo respeito. Apenas vamos colocar e esclarecer para quem não conhece, até para promover o ecumenismo, promover a melhor relação entre as pessoas, esclarecer o que é espiritismo, o que não é, que muitos de nós não sabemos. Muita gente aqui, eu tenho certeza que não sabe o que é espiritismo. Quem aqui já leu inteiro o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns, por inteiro? Levante o braço, por favor. Somente 27,59% levantaram o braço. Os que não levantaram o braço, vocês são espíritas. Tem esse negócio, eu estou tentando ser espírita. Não, vocês são espíritas. Quem acredita na existência de Deus, na imortalidade da alma, Jesus como modelo e guia, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, é na essência espírita. Na pluralidade dos mundos habitados também é espírita. Agora, quem não levantou o braço ainda não conhece espiritismo. Porque Kardec publicou 29 livros, incluindo os 12 exemplares da Revista Espírita.
E a gente não vai ler nem 10%, 3%. Então veja que nem nós conhecemos. E o que é que o codificador vai dizer? Que os maiores adversários do Espiritismo não são os de fora, não são seus detratores, porque estes já se apresentam como são. Os maiores inimigos da doutrina espírita estão dentro do próprio movimento. São os companheiros inábeis e desastrados, aqueles que não estudamos profundamente a doutrina, não nos engajamos, não participamos do estudo sistematizado, do estudo das obras básicas, do estudo da doutrina de maneira metódica, sistemática, como o próprio Kardec defende o estudo permanente da doutrina espírita, porque ela é um gigantesco oceano, nos ensina o Espírito Camilo por José Raul Teixeira, do qual nos estamos ainda abeirando de suas praias. Então, nem nós conhecemos, imagine quem está fora. E aí a gente acaba levando uma ideia de o que seja espiritismo que não corresponde à realidade. Qual a principal missão do espiritismo? Quem sabe? Caridade é importante, mas não é a principal missão. Uma alma se salvou ali. Reforma moral da humanidade. A missão da doutrina espírita é nos melhorar, é nos tornar pessoas melhores. Essa é a principal missão. Não é para curar corpos perecíveis, que mais tarde vão desencarnar, e o Senhor nos dá vida, nos dará outros. Não é para adivinhar o futuro, nem para falar sobre o passado. Então, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo da mistificação, no item 303, os espíritos dizem a Allan Kardec que a principal missão do espiritismo é a reforma moral da humanidade. Se nós só fizéssemos perguntas a esse respeito, jamais seríamos enganados. Porque uma das primeiras conclusões que Allan Kardec tira é que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens e das mulheres que já viveram. Então há espíritos que sabem tanto quanto nós, há espíritos que sabem menos do que nós sabemos. Há espírita que quando desencarna, continua católico, continua protestante, continua budista. Ele não muda as suas convicções. E há raros espíritos superiores, que vêm normalmente em missão para nos ajudar, quando as reuniões são sérias, quando tem propósitos sérios, de auxílio ao próximo, de esclarecimento. Sim, aí sim, claro, nós vamos ter espíritos superiores. Mas vejam que a questão da mediunidade é sempre muito antiga. Vamos analisar aqui. Bom, primeiro, lembrar de Paulo. Na sua epístola aos Tessalonicenses 5:21, ele vai dizer algo muito interessante para quem não é espírita. E para nós espíritas também. Ele vai dizer: não desprezeis as profecias. Não vamos desprezar as comunicações mediúnicas, não. Examinai tudo. Retende o que for bom. Ou seja, vamos examinar e tirar o que tem ali. Porque todos têm algo para nos ensinar. Nem que para a gente saber o que não deve fazer, não é? No mínimo isso. Então, num livro que Allan Kardec publica como proposta para a formação de uma biblioteca espírita, ele vai elencar vários livros, inclusive livros contra o espiritismo, dizendo que a gente devia ler esses livros também, que atacam a doutrina, para que o espírita não seja uma pessoa levada, conduzida. Não, que ela própria tire suas conclusões, que ela elabore, tenha uma massa crítica. Então Kardec dizia: nós devemos ler livros não espíritas também. Agora, não podemos fazer como fazemos hoje, não é? Quantas instituições precisando de dinheiro, quantas editoras querendo somente ganhar dinheiro, e lançando livros e livros sem nenhum compromisso com a fidelidade doutrinária. Aí a gente está o quê? Muitas vezes colocando em risco o nome da doutrina espírita. Que lance, mas sem dizer que é espírita. Porque até mesmo dizer que é mediúnico, a pessoa já acha que é espírita, não é? Por exemplo, meu pai, muito jovem, conheceu a doutrina espírita através de um tio. Uma pessoa muito querida, mas em sua biblioteca ele tinha, além das obras de Kardec, que papai não deu muita bola, ele foi ler Nosso Lar, de André Luiz. Para quem está começando, para quem é muito materialista,
eu não recomendo o Nosso Lar. A pessoa está preparada, como foi o caso de Haroldo Dutra Dias, foi o primeiro livro que ele leu, foi o livro Nosso Lar. Então ele já achou aquela coisa muito exagerada. Será que isso não é fantasia? Mas em sequência ele viu um título que chamou muita atenção, que foi A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, de um espírito que assina com o nome de Ramatiz, que nunca se declarou espírita. E ele vai também ler, hoje tem o título, Mensagens do Astral, onde, nesse livro, papai lendo vai verificar que Ramatiz afirma que no ano de 1992 daria para ver a olho nu, sem telescópio, um planeta que iria se aproximar da Terra, queria atrair todos os espíritos atrasados, chamado astro higienizador, e que ficou popularizado como o planeta Chupão. E que no ano 2000 a Europa estaria submersa e os supostos continentes da Atlântida e da Lemúria ressurgiriam. Papai leu aquele livro, chegou nessa parte, ele fechou o livro. Esses espíritas são um bando de loucos. Então vejam o cuidado que a gente tem que ter. Até mesmo na livraria espírita das casas, como a gente deve ter esse cuidado, esse bom senso, prestigiar as boas obras. Ah, mas é porque a livraria dá dinheiro. Não, então vamos fazer campanhas de sócios, mas não vamos vender aquilo que vai confundir as pessoas, porque a gente precisa, não é? Uma vez, em outra casa espírita, a pessoa estava lá, comprou um livro, e veio conversar com o presidente da casa. Olha, quer dizer que Jesus viveu, não é? Não morreu na cruz e viveu, casou, teve filhos, morou na Índia? Hã? Eu comprei um livro na biblioteca da casa, dizia isso. E havia esse livro mesmo lá. Então, no mínimo, a gente separar uma parte como livros espiritualistas. Então, livros que não são exatamente espíritas, deixar isso muito claro. Você quer vender, não é? Mas a gente ter esse cuidado. Então, as pessoas não conhecem doutrina espírita, nem os frequentadores, muitas vezes os trabalhadores também não conhecem. E a gente acaba passando a imagem equivocada. Então, outro ponto fundamental: o espiritismo não é uma religião, meus amigos. Primeira linha da primeira página do primeiro livro publicado por Allan Kardec, está escrito Filosofia Espiritualista. O espiritismo é uma filosofia espiritualista. Ele vai conceituar também como uma ciência, ou seja, um conjunto de conhecimentos. Não é uma ciência de laboratório, não é, pessoal? Não é uma ciência exata, como a matemática, como a química, não. É um conjunto de conhecimentos que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal. É uma filosofia espiritualista de consequências ético-morais. Então o espiritismo não veio combater as religiões, não veio ser mais uma, não. O espiritismo veio fortalecer as religiões, ensina o próprio codificador. Enquanto que nós estamos nos segregando às vezes, né? Quando deveríamos estar sendo católicos, espíritas, protestantes, espíritas, budistas, por que não? A minha sogra, por que vocês sorriram quando eu falei sogra? A minha sogra é maravilhosa, é verdade. E a sogra da minha esposa, então, a minha mãe, né? Essa que é fantástica. A minha sogra é católica e acredita, sinceramente, na reencarnação. Qual o problema? Então, é necessário que a gente tenha essa lucidez, essa compreensão. E ficou essa discussão, realmente é religião? Não é? Por quê? Por causa do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar hoje. Mas, lá na Revista Espírita de 1868, quando Allan Kardec vai escrever um artigo chamado Afinal, o Espiritismo é ou não é uma religião? Aí sim, ele vai dizer, depende. Depende do que a gente entenda como religião. Se for um conjunto de rituais e liturgias, de hierarquia sacerdotal organizada, o espiritismo não é uma religião. Que isso é o conceito de religião.
O Espiritismo não tem paramentos, não tem sacramentos, não tem liturgias, não tem rituais, não tem imagens. Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Não tem talismãs, não tem amuletos, não tem bebidas alucinógenas, não é como algumas hoje utilizam. Não tem incenso, não tem nada de prática exterior. É realmente como Jesus nos propõe, que Deus seria adorado em espírito e verdade. Agora, vejam então que ele não é uma religião tradicional. Lá então na Revista Espírita, Allan Kardec vai continuar aquele pensamento. Depende do que você entende. Agora, se você entender religião como algo amplo, tudo aquilo que liga o homem a Deus, daí vem a palavra religare, né, o radical latino, que dá origem à religião. Então o Espiritismo é sim uma religião e nós nos ufanamos, nós nos vangloriamos disso. Então ele só pode ser considerado religião lato sensu, no sentido bem amplo da palavra. Né? Agora, infelizmente, chegou no censo lá do IBGE, pergunta lá em casa, você é espírita? Sim, sou espírita. Tem que dizer qual a religião é espírita. E qual é o espírita que você é? Kardecista, tem que explicar. Porque hoje a palavra espiritismo, infelizmente, meus amigos, é uma palavra que tem muitos sentidos, é polissêmica. Tem gente que é da Umbanda, não é? Tem alguns que são do candomblé, ou que são espiritualistas, ou que são simpatizantes, que quando alguém pergunta se ele qual a religião, ele se diz espírita, por conta do preconceito que existe, né? Porque em algumas das religiões afro-brasileiras, a Umbanda mesmo, normalmente não há, né? No candomblé é que é mais comum, ainda há o ritual de sacrifício de animais. E aí eu vejo outros amigos de outras religiões, não é? Desesperados com isso, criticando, dizendo que é aquela coisa do demônio. Eu disse, olha, você não leu a Bíblia, não? O Antigo Testamento está repleto de sacrifício de animais e até de gente. O Deus do Antigo Testamento pede para sacrificar o próprio filho. E aliás, no judaísmo patriarcal, o filho pertence aos pais. Ao pai, na verdade, não é a mãe. A mulher é apenas mais um naquela época. Então, veja que a pessoa não... Na época de Jesus, eram tantos sacrifícios que as patas dos animais ficavam cobertas de sangue. Porque as pessoas vinham, sacrificavam, quem era pobre, uma rolinha, um passarinho. Quem tinha um pouquinho mais, um cabrito. Quem tinha um pouco mais de recursos, um cordeiro, um touro, se a pessoa então era rica. E eram sacrificados animais e animais no templo de Jerusalém. Aí vem Jesus nos dizer, misericórdia quero e não sacrifícios. Ele queria misericórdia, ele não queria holocaustos. Mas isso era uma prática de quase todas as religiões antigas. Por quê? Porque elas queriam agradar os espíritos que se apresentavam como deuses. E aí nós temos a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia nórdica, não é? Todos eles, asteca, inca, não é? Eles com culto e com sacrifícios de animais e até de pessoas. Por quê? Porque o sangue, como é muito rico em fluido vital, muitos espíritos se utilizam dele para se reabastecer, como a gente lê na obra Os Mensageiros, de André Luiz, por Chico Xavier. Nos matadouros é comum espíritos vampirizando aquelas energias do sangue. Então vejam, não é? Como a gente compreende, mas vamos entender que o Deus que Jesus nos apresenta é um Deus diferente. Não é aquele mesmo Deus do Antigo Testamento, que aliás, meus amigos, Moisés, quando me perguntam, Nazareno, o Antigo Testamento é certo ou errado? Eu digo, foi certo em sua época, estava adequado em sua época. Porque Moisés viveu 1500 anos antes de Jesus. Numa época em que o povo hebreu era nômade. Era um povo que vivia cercado de inimigos, que tinha que guerrear. Então qual o Deus que eles cultuavam? Era o Deus que se apresentava como o Senhor dos exércitos de Israel, que tinha o nome de Yahvé, ou Javé, ou Jeová, como alguns traduzem. Então, na verdade, não era o Deus criador do universo, não, era um Deus, né, vingativo, que se arrependia de ter criado o homem. Não era um Deus perfeito, como Deus Jesus nos fala, sede perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito, e que os Espíritos asseveram que Deus é a suprema inteligência do universo, perfeito, único, imaterial, imutável, soberanamente justo e bom, onipotente.
Então era um espírito que liderava o povo hebreu naquela época, que precisava mesmo guerrear, que ele ordenava a Moisés que mandasse passar ao fio da espada os homens, as mulheres, as crianças e até os animais, todos os bichos que tivessem fôlego eram passados ao fio da espada. Era um Deus terrível, e era um Deus que exigia sacrifícios. O pastor Caio Fábio, acho que é um dos mais conhecidos da atualidade, ele vai dizer que se você ler o Antigo Testamento e ler o Novo Testamento e querer acreditar que ambos estão vigorando, estão em vigência, você vai entrar num processo esquizofrênico, porque são completamente distintos. E realmente são. Tanto que Jesus vinha dizer: olha, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, né? Mudou tanto a lei de Moisés que disseram que ele estava destruindo a lei, e ele tem que vir a público dizer: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, dar-lhe complemento. Alguns agora traduzem assim também. Então vejam, o problema que houve, era necessário que a humanidade esperasse 1,5 milênio para poder Jesus trazer uma mensagem mais avançada, mais adequada, e ainda assim não foi compreendido. Tanto que crucificam-no em meio a 2 ladrões, porque ele veio falar do amor, veio falar do perdão. Pediu para amar os inimigos, quando o Antigo Testamento dizia que era para amar os amigos e detestar os inimigos. E Jesus dizia: amai os inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam, fazei o bem àqueles que vos odeiam, porque se a vossa justiça não for superior à dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então Jesus modifica muita coisa do Antigo Testamento, traz uma nova revelação para nós, é considerada a segunda. A primeira revelação é de Moisés, tem muita coisa boa, não é? Emmanuel vai falar que o Antigo Testamento é cheio de expressões esfingéticas, não é difícil de interpretação, tem 4 níveis de interpretação, e as pessoas querem interpretar literalmente. A interpretação literal é a mais pobre de todos, até no direito é assim. Quem aqui é formado em direito? Levante o braço, por favor. Eu não vou fazer pergunta não, para levantar. Só um advogado, né? Tem que trazer os advogados para cá, ver se esse povo se salva, não é? É brincadeira, não é, pessoal? Também fui advogado há alguns anos, aí conheci a doutrina espírita. Estou brincando. Podemos e devemos ser bons e precisamos de bons advogados. E vejam o que acontece. A tradução literal no direito é a mais pobre de todas. A gente tem que ver se aquela frase está de acordo com o contexto, se ela não fere a Constituição da República, quem está dizendo, para quem aquela norma se dirige, se ela não foi revogada, o que é que diz a jurisprudência, o que é que os estudiosos, a doutrina fala sobre a interpretação daquela norma, para a gente poder, não é, trazer a melhor interpretação. Qual o sentido do legislador, o que é que ele queria quando fez aquela norma? Tudo isso a gente estuda no direito. E as pessoas querem pegar uma passagem solta, literal, e querem criticar e atacar o Espiritismo, como fazem com Deuteronômio e Levítico, quando criticam a comunicabilidade com os espíritos. Vamos analisar logo essa parte? Realmente está lá, em Deuteronômio 18, também no livro Levítico, são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? É a Torá dos judeus. Os judeus acreditam em reencarnação. O professor Severino Celestino da Silva nos traz essa informação. Eles acreditam no que eles chamam de Gilgum Neshamot, ou seja, a roda das almas, ou roda das vidas, em que nós então, como na mesma roda de Sansara, não é? Nós retornamos num processo de evolução até não precisar mais reencarnar. Então, o que acontece? Eles dizem: não, olha, a Bíblia condena a comunicação com os espíritos. Vejam que eles só pegam essa passagem, não pegam as milhares de outras lá, absurdas até, que manda matar o filho porque o filho desobedeceu. Um exemplo, Yahvé autoriza a morte do próprio filho se ele for desobediente. Essas crianças danadas de hoje não escapavam uma, não é? E aí, mas não, eles pegam essa parte que lhes interessa, interpretam isolada, quando o próprio Talmud vai dizer que quando a gente encontra uma passagem que está em contradição com outra, a gente busca uma terceira, uma quarta, uma quinta, para no conjunto sistêmico a gente compreender melhor. E aí nós vamos verificar
né? Porque nós temos essa compreensão que a Bíblia é um livro, sim, não é? Inspirado por espíritos nobres. Nós sabemos então, mas não acreditamos na infalibilidade bíblica, primeiro porque não foram os espíritos que escreveram. Não foi Deus que escreveu. Deus não fala nem português. Não é? Então, as pessoas escrevem e ali multiplicam. Tinha gente que era só copista, não sabia nem ler, só fazia desenhar as letras e emendavam. Escrita no hebraico, uma língua que não é falada, né? Somente nas liturgias do povo judeu, do povo hebreu, que não é nem nosso. Eu não sou judeu. Aí depois nós vamos ter os evangelhos escritos em grego antigo, o grego koiné, que não tinha separação entre as palavras, não tinha ponto, não tinha vírgula, não tinha ponto de interrogação, exclamação, nada. Era tudo emendado. Numa linguagem completamente abstrata, para traduzir uma língua que era completamente concreta. Haroldo Dutra Dias vai dizer, por exemplo, que quando um judeu, um hebreu, queria elogiar, por exemplo, uma moça, dizer que era muito inteligente, que ela era muito cheia de vida, de alegria, não tinha essas expressões. A língua deles é tão concreta que eles faziam comparações. Eles diziam assim, não é? E se você chegar hoje para uma moça e dizer isso, vai ser um desastre. Porque eles diziam assim, olha, querida, você parece uma cabrita. Se você chamar uma moça de cabrita, hoje é arriscado, sei lá, até um tapa, né? Mas era como eles faziam. Como é que eles vão traduzir isso para o grego? Tanto que, vocês já devem ter ouvido falar, que existe uma estátua de Michelangelo, em que ele faz a escultura de Moisés, e Moisés tem um chifre na estátua. Já viram isso? Um chifrezinho pequeno, mas tem. Por quê? Porque na hora de traduzir, as pessoas não entenderam o contexto da época. Porque chifre, na verdade, em hebraico, significa poder, força. Porque é ali que está a força do touro, não é? Do carneiro, é no chifre. Então, quando foram traduzir lá, olha, em vez de colocar Moisés tinha poder, colocaram Moisés tinha chifre. O que é que Michelangelo faz? Tome chifre na estátua. Vejam como nós somos... Não fizeram por mal, nós somos vítimas desses erros, de pessoas que não conheciam. Hoje é que a gente está se conhecendo mais, né? Com os manuscritos do Mar Morto, de Nag Hammadi e tantas outras descobertas arqueológicas, vão começando a investigar mais como é que era o contexto judeu naquele tempo. Então, para poder interpretar, a gente precisa compreender até a época em que a gente está falando. Bom, Nazaré, e lá em Levítico e Moisés, não tem esse negócio de condenação? Tem. E nós concordamos com a condenação de Moisés, com a proibição de Moisés. Por quê? Como é que era o contexto? O povo hebreu estava agora preso, escravizado, né? Não era uma escravidão propriamente dita, não, mas estavam cativos no Egito. E começavam agora a cultuar outros deuses, porque durante muito tempo os egípcios foram politeístas, tinham muitos deuses. E eles tinham também médiuns, que eram chamados de pitonisas, pitons, hierofantes, porque médiuns sempre tivemos, não é novidade do espiritismo, não. No Egito Antigo tinham esses nomes. Na Grécia eram chamados de oráculos. O oráculo de Delfos era um local onde ficavam os médiuns profetizando. Profetizar é da comunicação mediúnica. Na Roma eram chamados de sibilas ou vestais, aquelas que se consagravam ao templo. Na Índia, os rishis, os médiuns na Índia. No judaísmo, os profetas, médiuns, não é? Tendo sonhos, revelações oníricas, não é? Aparecendo varões, espíritos, anjos, deuses, são espíritos. O que são anjos? Não são espíritos? Demônios, ou daimones, né? Não são espíritos atrasados? Então vejam, a gente vai compreendendo apenas que o quê? Que o Espiritismo vai mostrar que Deus cria incessantemente espíritos. Então, os demônios nada mais são do que os espíritos atrasados, mais jovens, ou que foram nossas vítimas do passado. E os anjos, os santos, são espíritos mais avançados, espíritos superiores, não é? Até chegar à condição de espíritos puros. Então, nós vamos verificar que eles então vão dizer, Moisés vai chegar lá e vai proibir, vai dizer, quando chegardes à terra que o Senhor te confiou, não passarás teu filho pelo fogo. Havia esses rituais malucos também na época. Não consultarás feiticeiros,
Não buscareis adivinhos, sortilégios. Não buscareis necromantes. Aí seria um ponto em conexão, sim. Mas ele está se referindo mais a feiticeiros e adivinhos de futuro, como até hoje o povo vai atrás de cartomantes, não é, que não são espíritas, para saber, as mulheres saber se vão casar ou não. E hoje tem mulher que não quer casar, quer saber que você vai casar porque ela não quer, né? Uma pena. Os homens então nem se fala. E aí algumas até são portadoras de faculdades paranormais ou mediúnicas. E aí elas dizem, não, você vai casar, mas tem um negócio aqui. Algumas o que é que fazem? Dizem assim, olha, seu caminho aqui está amarrado, tem um negócio aqui, né, atrapalhando sua vida. Mas se você me der R$1.000, eu faço um trabalho de irmãos. R$1.000 até eu faço, né? Aí vai levando a pessoa nessa condição, prometendo coisas, ou seja, promessas falsas, como na época de Moisés estavam fazendo também. As moças querendo saber se iam casar, os homens querendo se vingar, querendo consultar o futuro e sendo enganados por médiuns que muitas vezes são fraudulentos mesmo, não são médiuns legítimos, não é? Não são espíritas, não têm conhecimento da doutrina espírita, muitas vezes, e para ganhar, não é? Então os fins eram indevidos e estavam cultuando novos deuses. Então Moisés proíbe a comunicação e proibiu de maneira muito correta. Agora vejam que ele próprio, Moisés, era médium. Moisés não escutou a voz de Yahvé no deserto e a chama, a sarça ardente queimando sem se consumir? Viu? Ele era médium, de efeitos físicos inclusive, poderoso. E ele está lá no livro de Números, também lá da Torá, os 5 primeiros livros do Pentateuco. Ele tinha um conselho de 70 anciões, que profetizavam, que davam comunicações mediúnicas, no tabernáculo, num local específico, privativo, só podia profetizar lá, como até a Federação Espírita Brasileira, na orientação Centro Espírita, orienta, não é? Que as reuniões mediúnicas de desobsessão que sejam privativas, não devem ser abertas ao público. E está lá no livro de Números que no momento Josué, filho de Num, encontra 2 dos anciões, Eldade e Medade, profetizando fora do templo, do tabernáculo, no campo, onde não era permitido. E vai até Moisés e conta. E qual a resposta de Moisés? Quisera eu que todo Israel profetizasse como eles. Mostrando, meus amigos, que a mediunidade usada santamente é uma coisa boa, porque ela é apenas um instrumento. A gente pode usar uma faca para ferir o nosso irmão, ou usar aquela mesma faca para cortar o pão e saciar a fome dos nossos entes queridos. A faca é apenas um instrumento, ela é neutra, a mediunidade também é neutra. A gente pode usar para o bem ou para usar para o mal. No Espiritismo nós só utilizamos para o bem. É a mediunidade usada santamente, como recomendam os espíritos, Allan Kardec. Dá de graça o que de graça recebeste. A prática espírita toda é gratuita. Agora, veja que coisa curiosa. Jesus, que para nós é a maior autoridade que existe na Bíblia, né? Aliás, em toda a terra, ele vai dizer o quê? Ele via os espíritos. Então Jesus era médium, vidente. Foi o maior médium e o maior paranormal, né? Faculdades anímicas que independem dos espíritos, que já existiu. Jesus via os espíritos, Jesus conversava com os espíritos, tinha mediunidade de audiência. Jesus curava os enfermos, mediunidade de efeitos físicos, levitava sobre as águas, segundo as tradições. Jesus profetizava o futuro também, ali a presciência, a pré-cognição, que pode ser anímica, que pode ser mediúnica. Jesus foi o maior médium paranormal e é o nosso exemplo, é o nosso modelo, é o nosso guia. Nós devemos seguir os passos de Jesus. E o que acontece no momento do Monte Tabor, que ninguém fala dessa parte? Jesus está com João, Pedro e Tiago. E ele começa então, não é, a orar, e seu rosto brilha como um sol. As suas vestes ficam resplandecentes, alvinitentes. E aparecem então os espíritos de Elias e de Moisés. Se materializam ali, ou numa aparição, não é?
que os próprios apóstolos começam a dormir porque eles estavam doando fluidos de efeitos físicos para promover o fenômeno. É tão verossímil que um deles pergunta: mestre, se quiseres, nós armaremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Aí os nossos irmãos veem: não, mas Elias não morreu. Elias foi arrebatado por um carro de fogo. Meu amigo, se você contar isso para mim, dizer que alguém foi arrebatado hoje, eu não acredito. Imagina naquele tempo. Nós aumentamos as histórias, é natural. Por que Elias não pode morrer? E Moisés? Moisés também não morreu. Então, né? Não, mas se João Batista era Elias, por que não apareceu João Batista? Nós já sabemos que na doutrina espírita, os espíritos podem se apresentar com a forma que melhor lhes convenha, para que possam ser reconhecidos, se são espíritos mais evoluídos, não é isso? Espíritos atrasados não conseguem mudar, plasmar o seu perispírito, não. Então, Jesus conversa com eles. Com quem? Com aquele mesmo que houvera condenado a comunicação com os espíritos, Moisés. Agora, olha que coisa curiosa, como o povo ainda não estava preparado para a mediunidade. Jesus, depois da transfiguração, ele vai dizer aos apóstolos: olha, não contem isso para ninguém, até que o Filho do Homem seja crucificado e ressuscite. Então vejam, ele pede até para os apóstolos, só aqueles 3, não contarem nem para os outros, porque eles iam ficar, confusos, interessados. O problema, a mediunidade é algo muito... Nós estamos ainda muito pouco evoluídos, meus amigos. Quantos médios nós temos como Chico Xavier, como Joana d'Arc, a donzela de Doremi, a Virgem de Lorena, com apenas 15 anos de idade, a moça sai para comandar os exércitos franceses, escutando as vozes de Santa Margarida, Santa Catarina e São Felipe, os patronos da França. Ela promove a libertação da França do jugo inglês, um dos maiores fenômenos mediúnicos da história. E ela é queimada pela igreja, consociada com os borgoneses e com o Império Inglês. E quando o bispo da cidade de Couchon vai, quando terminam as labaredas e ela grita: as minhas vozes vêm de Deus, ela jamais negou. E ele vai dizer: acho que hoje nós queimamos uma santa. A igreja revisa o processo, e somente 491 anos depois, 500 anos, meus amigos, a igreja reconhece o seu erro e declara que Joana d'Arc é uma santa e que o fenômeno é autêntico. Santa Joana d'Arc, 500 anos. Veja como a nossa igreja é lenta, é presa naquelas questões arraigadas. Não estou criticando, porque eu já fui da igreja, eu tenho revelações de outras encarnações como membro da igreja também. Por medo da gente questionar, ninguém pode questionar, não, tudo é proibido, não, é mistério. E aí se perpetuam muitos erros. O Papa João Paulo II, este homem notável, vai pedir perdão pela igreja e vai dizer, isso foi publicado inclusive em revistas de grande circulação aqui no Brasil e no Observatório Romano, o jornal oficial do Vaticano, que o diálogo com os chamados mortos jamais deveria ser interrompido, porque há padres, há sacerdotes, bispos estudando transcomunicação, mediunidade, reencarnação. Então é um processo. Então, naquela época mesmo de Jesus, a mediunidade ainda não estava em condições de ser amplamente difundida, porque nós não sabíamos lidar com ela. Veio então a doutrina espírita trazer todo o ensinamento de Jesus, nos lembrar tudo que ele houvera dito, nos ensinar muito mais, para que possamos compreender o seu evangelho. Mas Nazareno, no evangelho segundo o espiritismo é diferente da Bíblia. Não é diferente, não. É porque ali Allan Kardec escolheu alguns trechos para comentar do Novo Testamento. Vai dividir o evangelho em 5 partes principais: os atos comuns da vida de Jesus, para onde ele foi, por que ele estava fazendo, com quem ele estava, os milagres, as predições, as profecias, as palavras ou expressões que deram origem aos dogmas da igreja, e a parte mais importante, o ensino moral, que é a parte universal, é o código moral universal
é o ensino moral de Jesus. E Allan Kardec vai analisar, não é? Em vários capítulos aqueles trechos, traz a sua interpretação, e depois nós temos comunicações mediúnicas, as chamadas instruções dos espíritos, que psicografavam através de médiuns adolescentes, que vem trazer então essa revelação maravilhosa. Abrir os olhos que estavam cegos, trazer-nos os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, para que possamos compreender a mensagem de Jesus em toda a sua beleza. Então não é crítica a esta ou aquela religião, mas é dizer que a doutrina espírita está em condições de ajudar a todos a combater o maior inimigo do espiritismo, que é o materialismo, que provoca o suicídio, que provoca o aborto, que provoca os crimes, a corrupção, que está destruindo o nosso planeta, que provoca a guerra. É o materialismo, meus amigos. Então vamos nos dar as mãos. E lembrando de Castro Alves, por Chico Xavier, no livro Parnaso de Além Túmulo, a poesia Marchemos. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde há uma presa, forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, é esplendor, Deus somente é seu amor, o universo é seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz. Sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, da extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. E Castro Alves, com seu amor, e que Jesus, meus amigos, com seu exemplo, continue nos abençoando, hoje, agora e sempre. Muita paz.